E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Eu quero gravar esse vídeo aqui, quero conversar um assunto com vocês, mais conversar do que vou ler aqui umas leis que foram revogadas há algum tempo, leis mais recentes, leis mais antigas. Eu já citei várias delas aqui no canal, mas eu quero fazer essas leis atrelada aos assuntos que eu tratei no canal durante essa semana. Ah, Também ali, né, ligando o caso do pastor Rodrigo Mocelin, né, dizendo que você tem que tomar um tapinha na cara, né, da esposa e que é isso, uma humilhaçãozinha, nada demais, né? Qual o sentido de você ter autoridade e a pessoa ao qual você domina sobre ela, ela tem poder de te humilhar, ela pode te humilhar, né? Ela pode estar te batendo e tal e você não fazer nada em troca. E a lei, como ela era baseada em coisas seríssimas, tá? As diversas leis que tínhamos quando éramos um país mais sério no tocante a direitos civis, ela resguardava exatamente a dignidade do homem em vários aspectos, porque a lei, obviamente, né, ela é baseada em princípios cristãos, bíblicos, né, e alguns aí dos direitos romanos, tá certo? Algumas coisas até advindo, sim, da Inquisição, né? Porque muita gente também tem uma visão errada da Inquisição. Houve problemas, houve, mas a Inquisição, na realidade, foi um conjunto de regras, de leis. Leis essa que tem coisas que a sociedade atual, moderna, acaba utilizando. Um exemplo, é inocente até que se prove o contrário. Isso é uma ideia, né, que vem da Inquisição, certo? Na Inquisição que isso foi instituído. Você precisa de uma investigação e tudo mais. Claro, é uma questão bíblica, a Inquisição só fez transformar isso em uma lei, porque isso parte lá, obviamente, das leis mosaicas, né? Que você tinha que apresentar as testemunhas, o próprio Jesus fala, testemunho de acusação e tal. Então, a lei, ela era mais justa, porque ela tinha esses mecanismos para julgar. E em prol aí de uma liberdade feminina, de um empoderamento feminino, você vai ver que muitas dessas leis, ou a maioria absoluta delas, foram destruídas, tá? Foram revogadas, né? E você vê que lei só é revogada quando é para ferrar com a vida de homem, né? Essas leis foram revogadas e aí você entende, né, o porquê a sociedade de hoje ela é do jeito que é. Esse processo de degradação moral, de desrespeito, de destruição da família, pessoal, essas coisas, elas não são naturais, tá? Tipo, o tempo vai passando, as coisas vão piorando. Não, não, não. É porque realmente leis que asseguravam alguns direitos, alguns deveres e afazeres, essas leis foram, obviamente, revogadas em nome de mais liberdade para as mulheres. E hoje a gente está aí em uma situação onde você vive em uma sensação de impunidade, aonde estamos numa espécie de maniqueísmo, onde a mulher sempre é o lado bom e o homem sempre é o lado mal. E aí você tem todas essas injustiças, ao ponto que um homem hoje ele tem que pensar juridicamente se casa ou não. Olha o absurdo. Né? Ele tem que colocar na balança se juridicamente vale a pena ou não. Não é pelo amor, não é porque ele quer construir uma família, não é porque a família é algo de Deus. Não, ele tem que botar na balança. Porque se ele casar, ele vai estar na mão da mulher e do Estado. Ele não tem autoridade. Se ele quiser um casamento tradicional de uma visão cristã, onde o homem é autoridade, é o cabeça, ele não vai conseguir ter esse tipo de casamento com a visão que as mulheres de hoje têm e com as leis e toda a sociedade amparando elas da forma que ampara. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Mas, em primeiro lugar, para entrar no assunto, a gente tem que entender o que é que causa na sociedade tá organizada. A ideia de você não ser punido ou você não ter ali reprimendas acerca de atitudes ruins, tá? O mal que isso causa socialmente é o que a gente tem que entender e o porquê essas leis que foram revogadas elas eram tão importantes e elas abrangem toda a história social, elas abrangem a questão de biologia, de ciência, ela abrange a dinâmica, né, entre os sexos. A palavra que se usa é outra, o dismorfismo sexual também é bastante. O dimorfismo sexual é o que diferencia um sexo do outro, tá? Não é só questão de pênis e vagina, não, é uma questão de um exemplo. Existe um dimorfismo sexual entre homem e mulher na aparência, né? Um exemplo, o quadril da mulher é mais largo,
os braços da mulher têm uma disposição diferente, o cérebro do homem é um pouco maior do que o cérebro da mulher. Você tem todas essas questões que identificam. Um exemplo, no esqueleto. Você identifica, né, quando eles vão fazer, saber se aquele esqueleto, né, é de homem ou de mulher, através do dimorfismo sexual, disposição do esqueleto, peso, tamanho do fêmur, tudo isso é levado em consideração, ou era, né? Hoje é tudo igual e acabou, tá? Lembrando, quero agradecer aí é, ao Davi e ao César que fizeram aí doações aqui pro canal. O César, o Blanca, tá? Eu acho que é esse o nome dele mesmo, mas explica aí, Blanca, valeu. Valeu, Diego, também, o Diego Queiroz aí. Fez uma doação pro canal, agradeço. Vou deixar aqui registrado. Quem quiser também fazer uma doação pro canal, nos ajudar, nos incentivar, tá aí nossa chave Pix na descrição do vídeo. Então vamos lá. A ideia de punição social, ela vem exatamente para reprimir e para inibir pessoas de cometer coisas ruins, de cometer crimes, tá? E é uma coisa que eu estava conversando com o pessoal nos comentários e a gente falando sobre um exemplo. Você pega o caso do Paulo Manzi, você pega outras pessoas aí e você vê que hoje é assim, a mulher trai, né? A mulher trai. Ela já não tem nenhum tipo de mecanismo e gatilho na lei para puni-la. Na realidade, a mulher é premiada. Um exemplo. Ela quer se divorciar e o cara não quer. O que é que ela faz? Ela trai o cara, sai de casa, faz um escarcéu, uma bagunça, tá? E obviamente o cara vai ficar puto, vai querer o divórcio, mas ela não perde nada. A única coisa que a mulher perde hoje é a pensão. Entendeu? É a pensão. Mas direito à metade dos bens, vamos dizer assim, preterismo aí, juridicamente, queimado, juridicamente, em cima dos filhos, tudo vai para a mão da mulher. Né? E, obviamente, a própria ideia social de que o errado é o homem. Se ela traiu é porque ele não foi o suficiente, é porque ele fez alguma coisa. Né? Então você tem tudo isso. Tipo, antigamente você tinha um crime de honra, né? Qual era a ideia do crime de honra? Se a mulher traísse o marido, tá? E por motivo, alguma raiva, motivo, tá? Claro, existia ali maneiras, tipo, o cara não podia premeditar o crime porque ele não receberia um atenuante, mas o cara pegou no ato, é um flagrante, o cara flagrou a mulher traindo e ali, na loucura ali, ele chegou e matou a mulher, e o amante, ou matou a mulher. Isso aí entraria em crime de honra, ou seja, a possibilidade de ele ficar preso, ele ia responder, mas ele não seria preso porque se identificaria que ele foi desonrado, foi uma vergonha pro cara e tal, porque ele era o marido e a mulher traiu, tá? Não é, pessoal, que não existia punições para os homens, tá? Um exemplo, a mulher teria direito ao divórcio se o homem traísse, certo? A mulher teria direito ao divórcio se o homem traísse. Ela não poderia simplesmente chegar hoje assim e lá, o cara me traiu. Ah, senhora, mas não tem motivo, ele me deu um tapa. Ah, beleza, toma aqui. Não existia isso, tá? Antigamente, a mulher você tinha situações específicas que a mulher poderia, em uma situação de não convivência, de não ter que conviver, assim, não era nem fácil para o homem nem para a mulher. Né? Hoje é fácil para a mulher. Mas o casal tinha que ficar 2 anos ali afastado, no mínimo 2 anos afastado, sem contato. E aí ia ter sessões ali que ia ter que conversar com agente civil, né, para reatar, porque a ideia de perder o casamento não era viável. Tanto que o casamento, o divórcio, ele só surge de fato como lei, direito civil na lei brasileira em 1977. Entendeu? Até antes, o divórcio não era previsto em lei. Não era. Entendeu? Você tinha um desquite, mas ainda assim você não poderia casar com outra pessoa. Era muito difícil um juiz dizer assim: vocês estão descasados. E só o homem poderia, tá? Pedir. Se o homem pedisse, aí sim. A mulher não poderia, em hipótese nenhuma. Ela poderia se afastar, ela poderia se separar. Mas pedir o divórcio em si era muito complicado. Existia essa coisa da traição, que ela sim poderia conseguir aí um desquite, mas também era difícil. Então você vê que tudo era para manter a ordem das coisas. Tá? Só que era um negócio que era minucioso, não era jogado ao vento. Então, assim, então a mulher traída, ela perdia todos os direitos. A mulher sabia que se ela traísse, ela estaria na rua da amargura. Qual era o incentivo de ela trair? Obviamente a natureza, né? Porque ainda assim existia mulher traindo? Existia. Né? Mulher não é aquele tipo de coisa que você vai ser punida e tudo bem. Não, ela vai fazer. Mas as mulheres pensavam muito mais, porque elas sabiam que iam perder algo. Hoje, o que a mulher perde? A não ser que o cara que ela esteja é um cara
possesso de ciúmes, talvez ela morra. Talvez o amante morra. Talvez o cara se mate. Mas se não for esse tipo de coisa, ela só sai premiada. Como eu conheço diversos casos, até de inscritos aqui que têm passado pela vara do divórcio da família. Entendeu? É um negócio absurdo. E a mulher chega lá e inventa uma mentira, o cara tá na Maria da Penha. E o processo demora, né? Então você tem tudo isso. Então, assim, aí um exemplo, a gente entra na questão do Mocelinho. Um tapinha, pô. O cara não aguenta tapinha de mulher, ela dá um tapa hoje, ela dá 2 amanhã, ela dá 3 amanhã, e você não pode fazer nada. Esse é o problema. O problema não é só o tapa. O tapa já é um negócio assim, pra mim já seria um negócio insuportável. Não aguento humilhação, não. Não aguento, não. Se é essa ideia de ter que. Quer dizer, eu tenho minha esposa, eu busco manter minha casa em ordem, a gente é cristão, a gente tem uma vivência cristã. Mas. Aí o pastor chega e diz: Não, pô, se sua esposa der um tapa no seu rosto, tá tudo bem. Você não aguenta uma humilhaçãozinha? Que porra de autoridade é essa que eu tenho com uma pessoa? Que tipo de autoridade eu tô exercendo? Se um negócio desse acontece. Certo? Então você tem leis que proíbem você agir, você tomar as rédeas da sua família, e ainda você tem pastor, falsário, que vem com os argumentos imbecis dele, ainda falando que você é o cabeça. Como você é o cabeça se você está tomando na cara? Qual é a lógica? Não existe tal lógica. Então você vê que existiam diretrizes, direitos, deveres e afazeres ali que assegurava a honra do homem dentro do casamento. Então, por mais que o casamento sempre fosse sim o homem dando muito mais do que a mulher para manter aquilo ali, isso é um fato. Mas o homem ele tinha honra social e ele tinha seguros, né, daquilo que ele estava fazendo. Ele era tanto bem visto pela sociedade, porque era um homem casado, tinha família, quanto ele tinha segurança na lei que se a mulher aprontasse ou fizesse alguma coisa. Hoje em dia é totalmente contrário. O homem ele é mal visto socialmente, é o estuprador em potencial, é o pedófilo, é o batedor, é o traidor. E ainda assim, se a mulher disser um ai, a vida do cara pode ser totalmente destruída ou ceifada. Tamanha inversão de valores. Mas vamos ver aqui. Né? Claro, uma matéria escrita por uma mulher, né? 7 situações absurdas impostas às mulheres no Código Civil de 1916. Neste artigo, analisaremos 7 das situações absurdas impostas às mulheres no Código Civil que antecedeu o atual do ano de 2002 e compará-los com os dias de hoje, além de falarmos a respeito desse tema tão importante que é o feminismo. Né? Então você já viu aqui qual é a direção que a matéria quer tomar. Primeiro, é importante esclarecermos que o feminismo visa apenas os direitos iguais aos homens. Eles repetem como mantra, a gente já sabe que isso é tudo mentira, que o feminismo quer aborto, quer matar, eles querem escravizar homens, a gente sabe disso aqui, né? Mas eles, para deixar bonito, sempre ficam, direitos iguais. Direitos iguais, esse, que você pode ver que as leis que foram revogadas, né, para favorecer mulher, não colocou nenhum contraponto que desse segurança aos homens. E a única lei, se eu não me engano, hoje que traz uma suposta segurança aos homens no tocante aos filhos, que é a lei de alienação parental, mas não é a lei de alienação parental, como eu já expliquei em um vídeo, não visa os homens, ele visa o pai alienador, ou seja, pode ser a mãe ou o pai que aliena, eles vão perder o direito aos filhos. Só que como a gente já sabe que, tipo assim, 90% das alienações parentais são as mulheres que fazem, eles não gostam da lei de alienação parental. Diz que é uma lei para defender pedófilo. Por quê? Porque os alienadores em massa são as mães. Entendeu? Até uma lei neutra que por culpa delas mesmas favorece os homens, eles não querem. Então você vê que eles só conseguem tentar igualar a mulher, e isso prova para mim que na cabeça deles mulher é um ser débil, inútil, porque eles só conseguem igualar a mulher com o homem dando direitos a mais, dando superpoderes. E não igualando de fato. Eles só conseguem igualar a mulher subindo elas e descendo os homens. Não é nem mantendo os homens no mesmo patamar. É humilhando, é descendo, é destruindo. Então que igualdade é essa? Né? É necessário ressaltar isso porque por vezes, muitas pessoas acham que o feminismo é o oposto do machismo. Né? Ou seja, que o movimento visa pregar que a mulher deve ser superior ao homem, o que está equivocado. Vamos ver, né? A gente sabe que não, mas o que ocorre é que o feminismo visa apenas igualdade. Quando o homem deseja ser superior, chama-se machismo. Quando a mulher deseja ser superior, chama-se feminismo. Quer dizer, eles criam o próprio significado das palavras. Né? Sendo que se você for olhar, a semântica é a mesma, machismo, feminismo. Né? Seria o contraposto um do outro. Mas não, o feminismo é bom, o machismo é mau.
Quando desejamos igualdade, chama-se feminismo e é preciso defender. Vamos partir então para o Código Civil de 1916, que obviamente está revogado e atualmente utilizamos o de 2002. 7 situações absurdas impostas às mulheres no Código Civil de 1916. Vamos ver se é absurdo mesmo, tá? As mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes. Elas eram, na realidade, o termo correto a ser utilizado era cidadãos de segunda classe. Ou seja, a mulher, para falar socialmente, ela precisava ser representada ou pelo pai, tá? Ou pelo chefe de família, poderia ser o irmão mais velho, tá? Ou o marido. Essa era a condição. Por que existia essa condição? Porque a mulher não tinha direitos civis, porque ela não ia para a guerra, ela não trabalhava, ela não tinha posses, não tinha herança. Então, qual é o absurdo aqui? Como é que um ser que não produz nada socialmente falando, ela deveria ter algum tipo de direito? Que não tinha. Não é produzir, tá? Eu estou usando o termo errado, mas a mulher não tinha responsabilidades civis. Porque ela teria direito, né, de tomar decisões. E aqui, ó, vejamos, artigo 6, inciso 2, né, do Código, esse CC aqui, Código Civil 16. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Tá? E aqui é óbvio que ele vai explicar um exemplo. A mulher só poderia tomar conta das terras do marido se o marido estivesse viajando e com a ordem dele. A mulher só poderia trabalhar se o marido autorizasse. A mulher só poderia tal coisa, que era o correto. Se o marido era o chefe, era o cabeça do lar, a lei é correta. É ele que tomava as decisões. As mulheres casadas enquanto subsistia a sociedade conjugal. Ou seja, enquanto existia o casamento, né, as mulheres casadas, né, ou aqui no caso de cima abrange filhas, tá? Filhas e irmãs, e embaixo abrange mulheres casadas. E era melhor ou não era a sociedade? Tá? Atualmente, segundo dispõe o artigo 4º do C602, as pessoas relativamente capazes são somente, tá? Aí agora atualmente tá, são incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de exercer. Os maiores de 16 e menores de 18, tá? Esse aqui, ó, os criminosos do Morro do Alemão, para eles, mulher ser incapaz é um absurdo, mas mulher com arma na mão, fuzil, matando, roubando, voltando errado, para eles é ok. Eles são incapazes. Você vê que a lei não faz sentido nenhum. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. É enquanto não mexer com mulher. Mexeu com mulher, totalmente capaz. Né? Então você vê que a lei não é cumprida. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Os pródigos. Que não faz sentido nenhum isso aqui, tá? Isso aqui não é levado em consideração. Dessa forma, obviamente, a mulher não mais se enquadra, até porque a Constituição Federal de 1988, que é utilizada até os dias de hoje, menciona que homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Isso aqui é muito mal interpretado, tá? Isso aqui é muito em cumprir papéis sociais e civis e em questão de crimes, né? Não é que são iguais assim, tipo, por exemplo, na sociedade civil, que é o casamento, é, que entra no casamento, existe outras leis que essa lei aqui ela não pode interpor, mas eles não estão nem aí com isso, tá? As mulheres deveriam pedir autorização aos maridos para trabalhar. Embora muitos de nós já sabíamos dessa obrigação, o chocante é que realmente consta previsão a respeito, né, do Código Civil de 1916. Isso porque no referido código havia um artigo somente para estabelecer que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Observamos, o marido é o chefe da sociedade conjugal, ou seja, o marido é o chefe, é o cabeça do casamento. Isso aqui, obviamente, é uma lei que foi baseada na Bíblia. Tá? E por N motivos, como a gente já explicou, já falou aqui, a questão das capacidades masculinas e femininas. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. Cara, tudo requer ordem. Até entre duas pessoas, um vai liderar e o outro vai ficar abaixo. É natural. Em uma conversa, um vai ter mais autonomia. Tudo. Quando você iguala isso, vai rolar briga. Não vai ter estabilidade. Não vai ter harmonia. Tá? Mas é isso que eles querem. Eles querem destruir. Como se não bastasse o artigo 242, inciso 7, ainda reforça a possibilidade de exercer a profissão sem o consentimento do marido. A mulher não pode, sem autorização do marido, artigo 251, exercer profissão.
Após então a Constituição Federal de 88, já não foi mais necessário, justamente por pregar a igualdade entre homem e mulher, apesar de sabermos que na prática o machismo ainda existe e muito. Né? Machismo. Sociedade atual, machismo. As mulheres deveriam pedir autorização aos maridos para aceitarem a herança. Isso mesmo, o direito à herança, que atualmente pode ser exercido por homem e mulher, antes somente poderia ser por mulher, caso o marido autorizasse. A previsão se encontra no artigo 242, inciso 4 do Código Penal Civil de 1916. Isso aqui era simplesmente porque a porra da mulher recebia o nome do marido e ela passava a ser do marido. Ela não tinha mais a ver, ela não tinha nenhum nome mais do pai. E é por isso que precisava de um processo jurídico para passar isso para a filha, caso ela fosse a única herdeira. É óbvio que o marido aceitava. Né? É simplesmente por isso, é por causa da questão do nome. Porque aí você teria que mexer em documentos. A mulher não pode ser autorização do marido. Aceitar ou repudiar a herança ou legado. Pois é, a situação era mais séria do que podíamos imaginar. Agora aqui, cadê a lei? Esse pessoal fala de machismo, tá? Mas cadê a lei aqui que autorizava o homem a bater, o homem a maltratar? Cadê a lei? O que eu estou vendo aqui é só regra e estabilidade social. É questão de hierarquia, é questão de ordem, de governança. Nenhum momento está dizendo que o cara tinha que ser ruim, que o cara tinha que ser filho da puta, que o cara tinha que ser batedor. Nenhum momento. Pois é, a situação era mais séria do que podia imaginar. Felizmente, no Código Civil de 2002, o livro que diz respeito às sucessões e o capítulo que diz respeito à herança não constam mais, não constam mais termos como homem e mulher, mas tão somente quanto pessoas que receberam a herança. Notemos. Aí o que ele vai dizer aqui, tá, beleza. As mulheres somente podiam administrar os bens do casal em 3 situações. A primeira situação era quando os maridos estivessem em lugares remotos ou não sabidos. A segunda situação era quando o marido estivesse em cárcere por mais de 2 anos. A terceira era quando o marido fosse judicialmente declarado interditado. Vejamos a lei sem sentido. Mas por que sem sentido? Se ele é o chefe, se é o cara que construiu, se é o cara que tem os bens, aí imagina, até hoje, tá? O homem ele tem que cumprir os papéis de gênero. Então o homem tem que ter a casa, o homem tem que ter tudo para receber uma mulher, porque senão ele é um vagabundo. Aí essa mulher entrou agora, ela, ó, assinou o papel. A mulher já tem direito de tudo aquilo que o cara fez e construiu. Na mesma autoridade que ele tem. Ela não construiu, não fez porra nenhuma. Isso é justo. Isso na cabeça dessa vagabunda aqui faz sentido. A mulher não construiu nada só porque assinou um papel é dela. A mulher compete a direção de administração do casal quando o marido estiver em um lugar remoto ou não sabido. Claro, porque se ele está lá, para que ela vai mexer, né? Estiver em cárcere por mais de 2 anos, for judicialmente declarado interdito. Atualmente, a lei é bastante clara no sentido de igualdade entre os cônjuges, de acordo com o artigo. Pessoal, isso aqui é tão sério que eu já tive problema de inscrito meu aqui, querer me ajudar e não poder porque a mulher não deixava. E quando o cara me ajudava, tinha que ser escondido em através de outra pessoa. Ele pediu uma outra pessoa para depositar para mim, porque se a mulher soubesse, gerava um BO muito grande. Vocês acreditam que já aconteceu isso? E acontece na realidade. Cara, não é um negócio absurdo. O dinheiro é do cara, ele trabalhou para ter, e ele fala assim: eu quero ajudar a Gidão esse mês. Mas se a mulher souber, é uma briga. Pois para mim, essas leis de 1916, vale. Quando eu tava construindo a casa aqui mesmo, eu falei: e aí, dá uma cozinha? Cadê que o rapaz chama a mulher para dar opinião? Eu falei: opinião de quê? A cozinha vai estar pronta, ela vai lavar os pratos aí, mas vai ser do meu jeito. Não, pô, não sou. Meu filho, não quero opinião, porque muda, faz uma coisa, faz outra, não sabe quanto custa. Entendeu? Não, mas aqui pra mim não funciona, não. Pra mim não funciona desse jeito, não. Ela vai ter a cozinha bonitinha do jeito que ela quer, mas sou eu que vou dizer aqui aonde é que fica cada coisa. Rapaz. E eu sei como é que é a perturbação. Já vi muita construção. Meu pai e minha mãe mesmo nessa questão de cozinha aí. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Esse interesse do casal e dos filhos a gente já sabe, né? A última palavra jurídica, a última palavra é da mulher. Parágrafo único. Havendo divergências, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Já sabe, se levar para a justiça, você homem está ferrado. E também, quanto ao lugar remoto, assim, lembre-se que qual a mulher
que construiu uma casa e botou um cara dentro? Ou que metade da casa de fato ela construiu? Assim, faça saber. E não venha, eu conheço uma pessoa lá no Satanás do inferno. Uma não, eu tô falando no geral. Como é que as coisas acontecem ainda hoje? De que é exigido, tipo, você tô namorando com fulano. Beleza, a gente vai casar, mas só casa se você fizer a casa, viu? É assim que funciona? Ou se o cara não tiver nada, o cara é o vagabundo da relação. E a mulher fica sentada esperando. E também, quanto ao lugar remoto ou não sabido, ainda continua, mas agora com previsão a qualquer dos cônjuges. Artigo 1570. Se qualquer um dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Tudo bem, isso aqui, tudo bem. Né? O problema é quando a mulher sumir com um cara e querer ficar com. Outra vez demonstrando a necessidade de igualdade. Mas não tá igual. Ai, ai. As mulheres somente exerciam poder na falta do ou impedimento do homem. Duas pessoas exercendo poder não dá, né, filha da puta? Mas aqui se fala, não, mas agora é a mulher que é o cabeça e o homem só exerce esse poder fora da mulher. Agora tá igual. Pra eles é assim, entendeu? Durante o casamento exerce o pátrio poder o marido, como chefe de família, e na falta o impedimento seu a mulher. Ou seja, o primeiro marido mandava e exercia o pátrio poder, mas somente em caso de impossibilidade deste fazer é que as mulheres poderiam. Atualmente não mais. As mulheres agora, de acordo com a lei vigente, possuem os mesmos direitos e obrigações que os homens e são livres para exercerem seu poder. Não, para contradizerem, para contrapor, para fazer cabo de guerra com o marido. Esse é o direito, porque a única lógica é essa. Tá? Na prática, muitas delas ainda continuam a crer que o homem é o chefe da casa, e muitos homens concordam com isso. E acham um absurdo não ser. Não estou aqui para generalizar qualquer situação, muito pelo contrário. Cada pessoa é dona de si e livre para ter o tipo de relacionamento que desejar. Eu só desejo felicidades para cada um delas. A questão da igualdade e da liberdade é fundamental. Cara, se um não liderar, o outro vai. Então você vê aqui que não existe igualdade nessa parada. Em regra, as mulheres somente poderiam ajuizar ações judiciais com permissões dos maridos. Obviamente, entra naquela questão de honra, de causar confusão. Muitas vezes a mulher vai de forma impulsiva, então o marido tinha que autorizar. Segundo o artigo 242, inciso 6º, as mulheres não poderiam, sem permissão dos maridos, litigiarem em juízo civil ou comercial, com exceção dos casos previstos nos artigos 248 e 251 do Código Civil de 1916, que são exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas dos filhos de leito anterior, desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido tenha gravado ou alienado em sua outorga ou suprimento do juiz, anular as finanças ou doações feitas pelo marido com a infração do disposto em lei, reivindicar os bens comuns móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo marido à concubina, dispor dos bens adquiridos na conformidade do número anterior e de quaisquer outros que possuam livres de administração do marido, não sendo imóveis, promover meios assegurários e ações que contra o marido lhe competirem em razão de dote ou de outros bens dela sujeitos à administração marital. Tá, os direitos aqui, você olha aqui até isso aqui. Isso aqui é, no caso do dote, que fosse dela, o marido não poderia fazer alguma coisa sem a permissão dela, ok, é dela, tá? O resto aqui fica fácil, né? Filhos de uma situação anterior, ou seja, ela poderia entrar na justiça para ter a guarda dos filhos, ok, o marido não poderia intervir, é dela. Agora, o marido deveria concordar, né? Mas você vê aqui que já existe uma bizarrice, desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido tenha gravado ou alienado sem sua ortoga, ou seja, sem autorização, imóveis que estejam no nome dos dois, tá? Mas o marido tinha a opção de não colocar, anular as finanças ou doações feitas pelo marido com a infração do disposto em lei. Tá? Alguma coisa que pertencesse ao casal, o marido faz doações ou coisa do tipo. Tá? Reivindicar os bens, tá? Aqui, ó. Então, assim, elas tinham seus direitos, mas não, estava muito pouco. Propor ação anulatória do casamento, promover os meios, beleza. Propor ação de desquite, perder alimentos quando lhe couberem, fazer testamento ou disposições de última vontade, nos casos do item 4 deste artigo. Nos dias atuais sabemos que não é mais assim, visto que tanto o homem quanto a mulher podem ajuizar ações, tanto é que são
são inúmeros processos ajuizados por mulheres e há também inúmeras advogadas. É inúmeros mesmo, ainda bem que ela sabe que são ajuizados por mulheres, porque elas são a maioria na vara da família, tá? Nos pedidos de pensão e de guarda, as mulheres correspondem a 93%, em alguns estados chega a 98%. Ou seja, já virou uma transferência de renda, já virou uma máfia na realidade, porque tem advogado que ainda incentiva e ensina como dar o golpe, tá? Para o recebimento de pensão alimentícia, a mulher precisava ser pobre ou inocente. Naturalmente, né? Hoje não. Acredita ser este um dos pontos mais absurdos do que ouvimos até agora. Como absurdo? Porque comprovar a pobreza até que faz sentido, pois os alimentos nesse caso não nesse caso são a ela e não aos filhos. Mas a inocência não dá para qualquer razão de demonstrar. Como não? Por exemplo, se o cara divorcia e pede porque traiu, ele teria que provar. Como não? Não entendi isso aqui. Claro que aqui não estamos falando de inocente ocupado em processo judicial, mas no outro sentido da palavra. Sim, de traição. Como é que não prova? Óbvio que prova. Ué, no desquite judicial, sendo a mulher inocente e pobre, prestar-lhe o marido a pensão alimentícia que o juiz fixar. A pensão alimentícia que, inclusive, temos nos dias de hoje, com previsão na Constituição Federal de 1988, no Código Civil de 2002, e da Lei de Alimentos, era também utilizada em 1916. Porém, a mulher devia comprovar sua inocência, o que não podemos negar que era totalmente machista. Como, velho? Vejamos a previsão legal dos alimentos do Código Civil de 2002. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante, de recursos da pessoa obrigada. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quanto à situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. São devidos os alimentos quando quem o pretende não tem bem suficiente nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. E aquele que quem se reclama pode fornecê-lo sem desfalque do necessário ao seu sustento. E na lei de alimentos, o credor pessoalmente ou por intermédio de advogados dirigir-se ao juiz competente, qualificado-se e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentos do devedor, indicando o seu nome, sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão ou naturalidade, quanto ganha aproximadamente os recursos que dispõe. Bom, encerramos por aqui. Claro que há outras situações absurdas ocorridas. Óbvio que ela não vai falar que na lei hoje, né, a mulher pode trair, ela não vai falar isso, que a mulher pode trair e ela não vai perder direito a nada, a não ser a pensão. Isso aqui ela não vai falar, entendeu? Para você dar uma lida, ela queria que fosse diferente, ela queria que a mulher ainda traísse e tivesse direito à pensão. É isso que ela queria aqui, porque ela está reclamando. A você dar uma lida, se tivesse, beleza, que ela vai falar. Os direitos das mulheres foram ganhados à força, ganhando força a cada tempo. E nossa luta ainda tem que continuar. Ela quer o quê? Mulher ter direito a enforcar homem. Só pode, cara, porque eu não sei mais o que é que eles vão criar. Porque o homem olhar é crime, o homem assoviar é crime. O homem dizer assim, esse vestido tá feio, meu Deus, ele afetou meu psicológico, é crime. Crime de tortura, tá? Não se esqueça, eu fiz vídeo também sobre a lei de violência psicológica contra a mulher. Tá aí no canal, é uns absurdos. Isso aqui, eu não cheguei a chamar ela de vagabunda aqui, eu acabei chamando, não chamei ela. Pois é, isso aqui, ela pode levantar um processo contra mim. Entendeu? Por causa que eu chamei ela de vagabundo. Eu imagino o tanto de matéria que essa mulher deva fazer, né? Pós-graduado, advogado pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, escritora do Jus Brasil, Migalhas e outros sites jurídicos. Áreas de atuação, civil, trabalho. Teu dever é lutar pelo teu direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Eduardo João. Pois é. O direito hoje é totalmente em contraste com a justiça, que diz a Constituição. Todos, homem e mulher, são iguais perante a lei. Hoje você tem leis que tornam a mulher superior. E aí, advogada, você vai lutar pela justiça? Óbvio que não, que isso aqui é fala, né? Tipo com a cara de feminista, parecendo conservadia. Ó, olha essa matéria dela aqui. Agora, adivinha quem vai favorecer? Ó. Falar não no casamento, mesmo que por brincadeira, pode levar à suspensão. Muitos casais que acham engraçado fazer piadas em horas inconvenientes podem ter o casamento suspenso sem ter motivo. É...
Ah, já teve caso de mulher falar isso aqui, ou dizer que não vai obedecer o marido. Foi anulado se ele quisesse? Não. Ele ainda ia pagar alguma multa, tá? Vamos lá, eu quero ver. Importante dizer não ao casamento, negócio jurídico. É um negócio simples aqui, né? Tá, isso aqui são outras matérias. Aí você imagine aqui que, ó, até 2002, para vocês terem ideia, até 2003 na realidade, a virgindade era direito do homem, tá? Quando vocês podem ver aqui, ó, o homem que se casar a partir do dia 11 de janeiro não terão mais o direito de devolver suas mulheres se descobrir que elas não são virgens. Essa é a principal mudança na legislação sobre o casamento introduzido pelo Código Civil, que elimina vários dispositivos considerados machistas no Código e vigora desde 1916. Quer dizer, direito dos homens, direito a assegurar da honra do homem é machismo, tá? Então, vamos supor, isso aí já pode ter acontecido com alguns de vocês, eu já vi casos acontecer. A mulher jurou de pé junto que era virgem. O cara, a condição do cara para casar com a mulher era isso, porque ele tinha lá os valores morais, os valores dele, e aí ele perguntou: "Você é virgem?" A mulher: "Sou virgem", jurou de pé junto. Quando casou, o cara, ó, viu, descobriu que não era virgem. Na lei isso era assegurado ao homem, tá? A mulher não poderia mentir acerca disso. Por que ela mentiria? Exatamente para enganar. Isso aqui seria um estelionato, né? Entraria em estelionato. Então o homem ele poderia perante a justiça anular esse casamento, tá? Se separar dessa mulher. Exatamente para quê? Para ter sua honra resguardada. Se o cara decidisse ficar, beleza, era problema dele com a mulher. Mas o cara tinha isso. Quer dizer, o cara não pode. A mulher casa mentindo, ela pratica o estelionato emocional, porque é lei, só que só vale contra homem, tá? Mulher bota maquiagem, vai pra balada, mente, tudo bem. Se o homem chegar assim, ó, eu ganho 3 salários, e ele não ganhar, ele vai preso. Ele vai preso por estelionato. Pra pegar uma mulher, entendeu? Não pode. Agora, a mulher pode mentir, dizer, um exemplo, ela foi lá pro Morro do Borel, deu lá com uns 30 negão, e ela chega lá toda, entra numa igreja, não, eu sou virgem aos olhos de Deus, né? Vamos lá, André Surak, sou virgem aos olhos de Deus. E o cara casa por isso. Não, beleza, ela é uma mulher pura, uma mulher não rodada, eu tenho minhas escolhas, eu tenho meus princípios. Chega lá, o cara vê o tamanho do rombo. Aí o cara não pode. E outra, se ele fizer isso, ele vai responder processualmente por outras coisas, né? Como humilhação pública, né? E por aí vai. Mas juiz, a mulher mentiu, ela garantiu. Foda-se. Foda-se. Ela mentiu porque ela queria muito casar, ela te amava. E você botou um empecilho. É isso que eles vão dizer. Entendeu? O prazo de 10 dias e tal, que vai dar uma explicação, mas para você ter uma noção, ó, é curioso e bastante educativo observar a origem de alguns direitos. Sabemos que uma determinada conjuntura que origina um direito pode se alterar de tal forma que o direito deve ser revisto. Pensamos, por exemplo, no Código Civil de 1916, o inciso 4, quarto do artigo 219, estabelecido como um dos motivos para a separação. O defloramento da mulher ignorada pelo marido, ou seja, né, a linguagem antiga como era muito rebuscada. O defloramento, no caso, o fato de uma mulher não ser virgem, ela não é virgem, tá? Ela foi deflorada, ela foi penetrada por outro homem. É, ignorado pelo marido, ou seja, na ignorância do marido, sem ele souber. Ou seja, o marido tinha o direito de se separar da sua esposa se descobrisse que ela não era virgem antes do casamento. Com um novo código, o legislador entendeu que tal dispositivo não mais condizia com a realidade. Aí ele vai falar que não condizia com o quê? Com o quê exatamente? Não condizia com o quê? Que é um negócio retrô, é absurdo, não faz sentido? Não, ele vai dizer o quê? Com a realidade da sociedade que não se tratava de um direito justo e suprimiu. Quer dizer, o justo é a mulher ter dado para 30 caras, 40 caras antes, ou até um que seja. O cara quer uma mulher virgem, foda-se se é um, se é dois. Para mim já não serviria. Mas aí o cara quer aquela mulher. Aí vão perguntar aqui: "Ah, Julião, mas os homens estão exigindo, mas não são virgens". Foda-se. Foda-se. A gente não está tratando dessas questões. E se você for tratar de biologia, tratar de outras questões, quimerismo, você sabe quais as implicâncias e incumbências científicas de uma mulher que já deu para vários homens. Tá? Em questão de genética, em questão de quimerismo, tá? Em questão psicológico, tá? É provado cientificamente. Você pode abrir qualquer estudo, tá? Os parceiros que passaram pela vida da mulher, e qualquer mulher que tem um mínimo de inteligência, que eu já conversei com vários, sabe disso, que influencia, elas vivenciam e dizem sim, certos homens marcam psicologicamente a gente,
Por quê? O material genético do homem é carregado de diversas coisas, de diversas substâncias químicas que atuam no cérebro. Tem outro estudo, eu li aqui, tem aí no canal, Quimerismo, Telegonia por genético. Tem um estudo que demonstra que foi encontrado, depois de autópsia de 50 anos, foi encontrado material genético de parceiro, do primeiro parceiro da mulher, no cérebro dela, depois de 50 anos da autópsia. Então é um negócio que sim, faz um sentido lógico. E eles utilizavam essas coisas, eles utilizavam o conhecimento romano, antigo romano, sobre telegonia e quimerismo, exatamente para isso. Só que eles jogam isso debaixo do tapete, dizem que não faz sentido, exatamente para quê? Não é justo. Eles dizem que não é justo. Quer dizer, aí o cara, como não é justo, o cara, um cara que vai se importar é um cara que perguntou antes. E ela garantiu de pé junto. Aí o cara descobre depois, não é justa a separação. A mulher mentiu pro cara, praticou estelionato emocional no cara. Porque o cara, porra, ela é virgem, meu Deus, é perfeita. Nossa, é a mulher que eu quero e ainda é virgem. Então você vê, ó, o que o legislador se baseou? Que não se tratava de um direito justo e suprimiu, devido à realidade social. Qual era a realidade social ali de 2003? Putaria. Putaria, as mulheres já estavam indo pra balada, já estavam transando. E aí os caras não queriam saber dessas mulheres. A única forma de elas casar com um cara era mentindo para eles. E aí, como eles não queriam ver mulher desamparada, eles, não, essa lei aqui não vale mais. Simples, é só por isso. É só pela degradação social e moral. É igual o caso que aconteceu de Johnny Depp ter processado um jornal britânico sobre as mentiras que contou sobre ele, né? Que ele era batedor de mulher, sobre a Amber Heard. Qual foi, no que o juiz se baseou? Pessoal, tem a matéria. No que o juiz se baseou? Mesmo que o jornal tivesse ali mentindo de alguma forma, mas na sociedade é comum que os homens batam em mulheres, por isso que ele ia manter a decisão do jornal e manter a matéria no ar. Sim, foi nisso que o juiz se baseou. Que socialmente falando é comum um homem bater em mulher, então por isso que ele não ia revogar. Vocês estão entendendo? A lei e o direito virou uma piada. É triste quando os próprios legisladores desconhecem as leis do país para o qual legislam. O Código Civil de 1916, que foi revogado em 2003, não previa a separação se a mulher não fosse virgem e o marido não soubesse disso. Era muito mais grave do que isso. Ele previa a anulação do casamento. Com a anulação, as partes voltam ou voltavam à condição de solteiros. Com a separação, as partes continuavam juridicamente unidas, tanto é assim que não podem casar com outra pessoa até que se divorciem. Aliás, o erro do legislador era pior. O Código de 1916 não falava em separação do casal em nenhum de seus 1.807 artigos. Isso porque não havia separação em 1916. A separação, assim como o divórcio, só apareceu no Brasil em 1977, através da Lei 6.515, a chamada Lei do divórcio. Então você vê como o divórcio é recente. E você vê que existia aqui, ó, uma ideia bíblica, não existia separação. Em um caso grave desse aqui, era um desquite que rolava. Era anulação mesmo. É como se não houvesse o casamento. Tá? Que também não é o correto, mas nesse caso aqui o homem estaria livre. Tá? Entendeu? E a mulher, obviamente, ela ficaria com má fama na sociedade. Certo? Então tá aí, era isso que eu queria discutir para vocês. E toda essa pregação desses vendedores, marqueteiros de curso, que é interessante vocês notarem aqui, é o que eu sempre peço para vocês, sempre dê uma olhada na aba comunidade, né? Que é o que eu postei lá para vocês aqui, ó. O canal tá crescendo uns pouquinho, viagem da porra. Mas bem a passo tartaruga. 10 a cada um mês. Botei aqui, ó, vendedor de curso, né? Basicamente cria o problema ao dizer que os homens devem ser frouxos e apanhar de suas esposas. Aí, quando eles perdem todo o respeito, acham que estão fazendo algo errado e a solução vai estar onde? Exatamente, em um curso com promoção especial. Vendedor de curso é foda, meus parceiros. Vamos ver os comentários aqui do pessoal. Mais recentes primeiro, eu gosto de botar assim. Matou a charada. Aqui, meu filho. Mata a cobra e mostra o pau. A obediência ao alcance de todo. Claro, vai alcançar sendo que o curso não tem um preço acessível. Pois é. E galera, eu já falei sobre isso aqui.
Você não ensina, você não sabe, você não ensina como criar filho dos outros, você não ensina como é casamento dos outros. É impossível. Cada um tem uma dinâmica, tem uma vivência, tem um dia a dia, tem uma cabeça. Eu não posso, vocês não podem copiar como eu sou, o que eu faço. Eu posso te dar dicas, posso mostrar como sair de situações ruins, tá? Você pode aprender me observando. Agora, eu chegar assim, dar diretriz, ó, você vai acordar de manhã, vai fazer isso. Cara, é absurdo, né? Será que existe algum trouxa que compra um curso desse? Meu Deus do céu. Kel às vezes me faz umas perguntas que deve ter, né? Se tá no cinema, porque tem. Óbvio, cara, vende e não vende pouco, não. É muito. Esses caras se enricam com isso aqui. Eles enriquecem. Não é pouco, não. O que tem é gente babaca e idiota, né? O pessoal comentou aqui. Eu ver aqui, às vezes eu demoro para ver aqui se tem comentário nessas paradas aqui. Eu tô gostando que ele já está mostrando desde o início. Aqui veio e tal. Vamos fazer o B de burro, que é melhor. 100 mil e um cafezinho de padaria. Ah, isso aqui, já sei qual é a desse maluco aqui. Eu vi hoje. Esse 100 mil no cartão de uma padaria, Edmar Oliveira, se você tá criticando o Bolsonaro, eu vou te xingar logo de antecedência, seu canalha, filha da puta, otário. Se não for, perdão, mas fica valendo o primeiro. Se isso aqui você tá falando 100 mil do Bolsonaro, seu otário, foi lá cadê? Eu vou botar aqui no YouTube aqui pra você ver, seu otário. Ele comprou café, comida pro pessoal que tava passando necessidade na tragédia que teve. Não sei se foi 100 mil de Bolsonaro. Isso aqui, ó, seu merda. Isso aqui, esses da marmita aqui. Mas eu quero botar o vídeo. Cara, eu vi isso aonde, velho? Será que eu vi isso no Telegram? Com o pessoal aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê o canal do Martins? Não, cara, eu vi isso aqui em algum lugar, velho. Eu vi isso aqui em algum lugar agora. Sobre que esse foi o gasto foi exatamente para esse pessoal, porque eu esqueci agora o local. Caramba, velho, eu vi isso aonde, bicho? Eu vi isso aqui em algum lugar. Esse Sakamoto aqui vai falar aqui, ó. Acho que foi isso aqui. Mas não O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, gastou 27 milhões e 600 mil reais entre 2019 e 2022 no cartão corporativo, segundo as planilhas que se tornaram públicas aí, que você aborda na reportagem que está em... Bom, agora eu esqueci. Mas pesquisa aí, animal imbecil. Se for o caso. Se não for, desculpa. Vou me antecipar porque eu não vou ter como pedir desculpa depois. Mas é isso, é porque o vídeo não tá aqui agora não, entendeu? 100 mil de Bolsonaro. 100 mil para alimentar desabrigados. Vou botar assim aqui. Aí tem que botar Bolsonaro aqui, né? Senão não aparece nada, não. Aqui, acho que foi isso aqui, ó. Bora comer no restaurante que o Bolsonaro gastou 100 mil reais. Primeiro a gente já lança aquele visual bolsonarista, partido novo e pá. Eu não gosto muito de frango, lembra de quando minha mãe não tinha tempo de... Isso aqui é... eu não vou achar agora não, pô. Porque aqui agora é o seguinte, meter o pau em Bolsonaro, entendeu? E acabar com ele. Então eles nunca vão mostrar a verdade, tá? Do que aconteceu. Tem como o cara gastar. Vai lá, pô. Eles pegam lá, vai lá e checa no que o cara gastou. O Bolsonaro, ele gastou com marmita, sim. Ele gastou com marmita com comida. Ele comeu essa porra, ele fez o quê? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Então tá aí o vídeo, né? Vou parar aqui, já tá me dando uma live já e tô entrando em outro assunto. Mas tá aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí de a gente ter abordado. Então vocês veem que toda essa merda, tá? Essa desobediência, esse comportamento ruim, ele é causado, sabe? Ele não vem à toa, ele não vem do nada. Meu Deus, a sociedade tá piorando. Não, é porque as leis, o costume social vem mudando, entendeu? E é por isso que as coisas têm piorado. E vai piorar mais ainda, né? Infelizmente, mas a gente tem que manter a resiliência, né? E ver essas notícias e aprender como agir corretamente.
tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.